Olá, boa tarde. Meu nome é Yara de Pina, aluna do primeiro ano do curso de Estudos Cabo-Verdiano e Portugueses. Eu estou aqui para apresentar uma breve história sobre o campo de concentração de Tarrafal no âmbito da disciplina História e Cultura Portuguesa, focando na primeira fase. O campo de concentração de Tarrafal, tristemente conhecido como Campo da Morte Lenta, representando uma das páginas mais sombrias tanto na história de Cabo Verde quanto na história de Portugal. Fundado em 1936, este campo hoje é um museu na aldeia de Cabo Verde. Na Ilha de Santiago, foi uma peça central na engrenagem de repressão do Estado Novo Português, a ditadura de Salazar. Seu principal objetivo era aniquilar física e psicologicamente os opositores do regime, sejam eles portugueses ou africanos, através de condições desumanas de cativeiros e tortura. A primeira fase foi em 1936 até 1954, o sofrimento de antifascistas portugueses. A fase inicial do campo de Tarrafal, que se estendeu de 1936 a 1954, foi dedicada especificamente aos opositores portugueses ao regime fascista. Em 29 de outubro de 1936, os primeiros 157 detidos antifascistas chegaram de Lisboa. Muitos deles haviam participado de revolta de marinheiros de 1936, um levantamento contra a ditadura. Eles foram aprisionados por sua oposição ao Estado Novo, suas atividades políticas contra o regime autoritário de Salazar e por serem considerados presos sociais ou descendentes de várias nacionalidades, como, por exemplo, Abílio Monteiro de Macedo, nasceu em 3 de abril de 1886 em São Felipe, Cabo Verde. Diplomado com o curso superior do comércio, era comerciante, proprietário agrícolas e armador em Cabo Verde. Antônio Enes Farol nasceu em 17 de janeiro de 1916 em Mondariz, em Pontevedra, Espanha. Pintor, criador em conselheira portuguesa. Antônio Faria Ajude e Melo nasceu em 1 de novembro de 1914 em Angola, ao desenhador em Lisboa. Abílio Guimarães nasceu em 15 de novembro de 1896 no Porto, era carpinteiro. E Carlos Guedes Leal nasceu em 8 de julho de 1893 no Porto. Tígrafo, pertenceu à Federação Marinista Portuguesa e entre outros. E a vida no campo era marcada pela barbárie desde o primeiro dia. Durante os 2 primeiros anos, os primeiros foram forçados a viver em tendas de lona, suportando temperatura elevadíssima. Eram compelidos a trabalhar por 45 dias seguidos para construir um meio de próprio campo e outras infraestruturas essenciais. Na saúde, os detidos deteriorizavam e aproximadamente a saúde dos detidos desgastava-se rapidamente devido à falta de condições higiênicas, má alimentação e castigos. Quando as doenças surgiram, o único médico disponível era importante, pois não tinha medicamentos. A sua única função era passar cartões de óbitos. Dos 340 antifascistas portugueses que passaram pelos
pelo Tarrafal nesta fase. Morreram vários presos, registrando uma taxa de mortalidade aproximadamente 10%. E tinha uma grande relação entre as outras e prisões, como Caxias e Peniche. O sistema prisional do Estado Novo não se limitava à cadeia isolada, era uma rede complexa de estabelecimentos conhecido para controlar e silenciar a oposição. Embora o Tarrafal fosse o destino final e mais cruel, prisões como Caxias e Peniche, na metrópole, eram elos vitais nessa corrente de sofrimento. A cadeia de Caxias, perto de Lisboa, atuava frequentemente como uma prisão de trânsito e um centro de primeiros interrogativas para os presos políticos. Muitos eram detidos pelo Polícia PID, que era polícia e polícia político, levando-os para Caxias, submetendo a interrogatórios brutais e, em muitos casos, torturados. Eram de Caxias que partiram o transporte que levaram os prisioneiros para o degrado no Tarrafal, frequentemente sem julgamento. Para as mulheres presas políticos, Caxias era a principal cadeia. O Forte Peniche, por sua vez, era um presídio de alta segurança para presos políticos considerado mais perigoso ou com longas sentenças. Peniche também servia de escala para muitos detidos antes de serem enviados para o Tarrafal. Enquanto Peniche era a fortaleza insupugnável no continente, o Tarrafal era o decreto distante e mortal, ambos com o propósito de insolar e, em última instância, aniquilar a resistência. Não era incomum que prisioneiros passassem por ambas as prisões antes de enfrentar o inferno do Tarrafal. Um dos símbolos mais aterrorizantes e cruéis de Tarrafal era a frigideira, apelando pelos próprios presos de câmara de eliminação ou câmara de torturas. Era um local de punição onde os detidos eram privados de comida, luz e exposto a temperatura entre 50 a 600 graus Celsius. A frigideira foi responsável pela morte de dezenas de presos e pelo adoecimento de muitos outros, contabilizando 2.824 dias de sofrimento externo. As condições impostas nesta Câmara contribuíram decisivamente para o agravamento de saúde e a morte de muitos deles. Antifascistas que pertenceram no campo, mesmo que a morte não ocorresse imediatamente dentro de cela. O campo de concentração de Tarrafal, em sua primeira fase, foi fechado em 1954. Este encerramento deve-se a uma combinação de fortes, incluindo crescente pressão internacional e oposição antifascista. Em Portugal, estava, de certa forma, enfraquecida ou controlada. Além disso, houve uma reorientação de repressão para os emergentes movimentos independentistas nas colônias africanas e o que havia a reabertura do campo em 1961 para presos anticolonialistas. O fechamento da primeira fase não significou o fim da repressão, mas sim uma adaptação estratégica do regime. O Tarrafal permanece, contudo, uma dolorosa lembrança da brutalidade ditatorial e da coragem daquele que resistiu. E hoje, transformando em um museu, ele é um memorial vivo, essencial para que as atrocidades ali
cometidas nunca estejam aquecidas e para que sua história sirva de aberta inspiração para a geração futura. E para finalizar, eu vou ler um poema. Se eu pudesse aqui ver poesia que não há, um retângulo oco na parede cuidar da mãe. 3 barras de ferro, horizontais, mãe. No vertical, 8 varões, mãe. Ao todo, 24 quadrados, mãe. No aura exterior, 2 cacilhos, mãe. Proteja a sombra nos vidros, feitos de espelho, mãe. Lá fora é noite, mãe. O campo, a provação, a ilha, o arquipélago. Um mundo que não se vê, mãe. A morte com uma sombra que passa pela vidraça, mãe. A morte sem boca, sem rosto, sem gritos, mãe. E lá fora, e que se não vê, mãe. Cala-te. O que não se vê, mãe. Que o poema está no quê? E como se vê, mãe? Se pudesse aqui ver poesia que não há, mãe. E esse trabalho é muito importante porque eu envolvi o meu conhecimento sobre o campo de terração. E obrigado pela vossa atenção.